Povo de Deus, Provérbios capítulo 19, versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Ok? Então você vê aqui um pobre, que apesar de ser pobre, ele é íntegro, ele anda com integridade na sociedade, então ele é pobre socialmente falando, mas automaticamente é rico para com Deus, porque ele é íntegro, porque ele faz da maneira correta. É isso? Como diz aquele ditado, né? Isso faz lembrar aquele ditado, né? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. A pessoa é pobre, mas ela está com Deus, ela está com princípios de Deus. O outro lá, o perverso, ele está nem aí, ele tem lábios que usa de maneira correta, ele pratica tolice, né? E ele acaba provocando a ira de Deus, né? Melhor ser pobre com Deus do que rico sendo afastado do caminho deles. É o resumo que podemos dizer desse versículo. Versículo 4: As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. O seu próprio amigo o deixa. Eu fiz uma anotação aqui e você vê que em outras, em outras passagens, né, vai dizer que há amigo mais chegado que o irmão, né? Olha só, há amigos mais chegados que o irmão. Não são todos os amigos que são mais chegados que o irmão. Há sim aqueles amigos que são mais chegados que o irmão, mas não são todos os amigos. Há amigos, na verdade, que têm o título de amigo, se aproximam, são apenas amigos, mas na hora mesmo do teste, na hora de dar peneira, eles vão se mostrar que não eram tão amigos assim como parecia. Não é isso? Porque, na verdade, são amigos gerados que têm até realmente uma proximidade, que tem até um coração amoroso, ele sente verdadeiramente o sentimento pela pessoa, mas aquele sentimento verdadeiro é mantido, é gerado pela riqueza. Não é mantido ou gerado pela alma do outro, pelo ser do outro, mas sim pelo benefício que tem. Isso faz toda a diferença. Há muitas pessoas que realmente têm o prazer na vida conjugal, é isso? Com a pessoa, de ter vida íntima com a pessoa, por exemplo. Mas aquele prazer da vida conjugal, aquele prazer na vida íntima, o que sustenta aquilo, por exemplo, é um corpo físico, é uma beleza física, e não é um encontro ali do ser, da alma. Porque se aquela beleza física foi embora por um acidente, né, por uma enfermidade, vai embora tudo, todo o relacionamento. Você percebe? Então, a pessoa, enquanto o aspecto físico está mantido, o sentimento dela é verdadeiro. Só que é verdadeiro, mas mantido em cima de um alicerce, de uma base que é frágil, que pode acabar a qualquer momento. Agora, quando a pessoa se relaciona e ela tem essa questão física como algo bom, mas ela também forma o alicerce da alma, o alicerce do ser, que ela se apega ao outro pelo que ela é, pelo ser, pela pessoa que ela é. Aí pode ter o acidente, aquele aspecto físico pode ir embora, perde-se uma parte interessante, mas ainda permanece a outra parte interessante, que é o ser, que é a pessoa que o relacionamento acabou produzindo, percebe? Então, há também aqueles amigos que são amigos verdadeiros, que no sentido tem aquele sentimento verdadeiro, mas é um sentimento verdadeiro mantido pelo privilégio, mantido, quase que comprado pelos presentes, pelos benefícios. Aí, se aquele benefício, aquele presente vai embora por algum motivo, o homem, a pessoa não é mais amigo. Por quê? Porque o que sustentou ela, na verdade, foram os benefícios. É a mesma coisa o nosso relacionamento com Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus é muito mais naquilo que ele pode dar, né? E muito menos naquilo que ele é,
porque aí tem que ter o conjunto das duas coisas, é bom que se tenha, é complicado. Porque há muitas pessoas casadas com Deus, e casadas também fisicamente, e casadas também no relacionamento em geral, com amigos, primos, etc., mas estão casadas, mas sem estar firmado naquele princípio, né? De estar com o outro na saúde ou na enfermidade, na riqueza ou na pobreza. Não, porque o relacionamento sadio é isso. Mas normalmente o que mantém o relacionamento são os interesses. Aí, se Deus não se comporta de acordo com o interesse, a pessoa se escandaliza e vai embora e abandona Deus. Deus só é Deus se ele nutrir as necessidades. Se ele deixar de nutrir a necessidade, e necessidade eu digo, dentro da nossa ótica humana, porque verdadeiramente Deus sempre supre a nossa necessidade, só que nós queremos que ele supra a necessidade dentro da nossa ótica. Aí, se essas coisas não acontecem dentro do nosso padrão, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com conjugal e nosso relacionamento com outras pessoas, vai tudo embora. Porque a base foi mal construída. E aqui eu vejo nesse texto que as riquezas se multiplicam para os amigos, mas só que a multiplicação dos amigos com base principal na riqueza é falha, apesar de ser natural. É falha, né? Na verdade, a riqueza é algo importante, mas espera-se que durante o relacionamento da riqueza, a pessoa se apegue à alma, se apegue ao ser, e se isso acontecer, pode ir embora a riqueza, que o relacionamento vai permanecer, a fidelidade vai permanecer. Tá percebendo? Você percebe isso? Versículo 5: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentira não escapa. É, meu irmão, não escapa. Ah, essa questão de falsa testemunha é repetido lá, por exemplo, no versículo 9, né? Aqui, a falsa testemunha não fica impune, né? Não fica impune, e o que profere mentira perece. Olha o versículo 28 também. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Então você vê aqui, no mesmo capítulo, assim como o outro, quanto abundância se fala de falsa testemunha, e quanto isso é antigo. Lembra lá da vinha do Nebote? Acho que é Nebote, né? Onde Acabe com Jezabel inventaram uma mentira para matar uma pessoa para ter a vinha dela? Não. Lembra disso? Então são falsos testemunhos. Se levanta falso testemunho. O Cristo foi crucificado por meio de falso, também por meio de falso testemunho. Desde que o mundo é mundo, falso testemunho existem, estão por aí em abundância. Vê lá, o amigo que é amigo e de repente deixa de ser amigo quando não tem benefício. Nós temos aqui o falso testemunho. Meu irmão, minha irmã, existe uma expressão que diz assim, ó, aceita que dói menos. Nós precisamos aceitarmos o mundo como ele é. Não adianta viver, imaginar um mundo platônico, um mundo, sabe? Justamente o mundo da imaginação, que o mundo é real. E se você não estiver preparado para aceitar essas coisas, sabendo que essas coisas podem acontecer contigo, você vai sofrer mais. Não adianta lamuriar. O mundo é isso aí, né? As pessoas são assim, né? As pessoas nos decepcionam, né? Mais uma vez eu faço menção, nós estamos no ano 2022, ano de eleições presidenciais, a presidente, e nós tivemos aí um ano onde o Brasil foi revelado como corrupto. As eleições desse ano, elas são incomum, porque descortinou, né? Porque nos fez ver que a podridão é muito mais profunda do que imaginávamos. Que a corrupção, né? Que pessoas corruptas
é muito mais profunda do que imaginava, né? Que interesses pessoais estão muito mais verdadeiros, muito mais interessados que o interesse coletivo. Então, essas eleições nos revelou um mundo da forma como ele é, de uma maneira que nós não imaginar. Aquilo que, como diz uma canção, né? Aquilo que parecia impossível, fazendo um trocadilho aí, aconteceu. Só que aconteceu de maneira negativa e revelou o quanto pessoas próximas, o quanto há também não só podridão no mundo, como dentro das igrejas, como a corrupção dentro das igrejas evangélicas. É isso que revelou essas eleições de 2022. Então não adianta ficar só lamuriando, né? Vai sentir, vai se entristecer, mas o mundo é isso aí que nós temos visto. Ah, versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. Não é isso? Então, você é aquela pessoa que busca esse entendimento, porque se você faz isso, você está amando a tua alma, você ama a tua vida. E aquela pessoa que não se interessa por conhecimento, ela atenta contra a vida dela mesma, né? Já falamos aqui no versículo 9 da questão da falso testemunho, não precisa repetir. Já falamos ali em cima no versículo 5. Versículo 9 fala sobre falso testemunho. Versículo 10, ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Tá vendo? Já foi falado também outras vezes lá. Não é normal o escravo dominar o príncipe. Isso é um desvio. Não é normal. Não é bom que o insensato tenha uma vida regalada. Porque se ele tem, ele vai valorizar essa insensatez dele. Porque o insensato ele tem que ter prejuízo, para que o prejuízo o ensine. E se o escravo dominar os príncipes, a ordem do negócio é invertida. Por que esse príncipe se deixou dominar? Hã? Por que esse príncipe, na posição que ele estava, ele cai? Então você vê que o texto está nos dizendo que existe ordem natural que se espere, que se preserve. Porque se inverter essa ordem, vai dar ruim para a sociedade. Lembra? Certa vez eu preguei sobre o livro de Jó e aqueles amigos de Jó, quando foram insistir que Jó estava errado, foram insistir com ele, porque o Jó, antes de acontecer aquelas tragédias com ele era o modelo da sociedade. Ele era o modelo padrão do local onde ele morava. Ora, em tese, esse modelo padrão pecou. E se esse modelo padrão pecou, ele tem que pagar para que os exemplos não sejam danificados. Era um escândalo para o modelo padrão da sociedade ter pecado. Então, se ele pecou, ele tem que pagar. Então, qual é a resposta? Ó, tá vendo? Nosso modelo padrão Jó pecou. Aqui está olha o que acontece com aquele que peca. Se o modelo padrão pecou e tem consequências, imagine nós que não somos modelo padrão. É por isso que eles tinham que tirar da boca de Jó a confissão. Porque se Jó não confessasse que pecou, o modelo padrão, a, a, a mola mestra, a coluna que sustenta o princípio moral da sociedade ia ser quebrada. Mas Jó realmente não pecou. E por isso eles ficaram desesperados, porque eles tinham que ter resposta para aquilo. E a única resposta para aquilo é o pecado de Jó. E se Jó não confessasse, toda uma estrutura social estava comprometida. Percebe? Então o texto está retratando isso aqui. O texto está dando essa ideia aqui, né? Versículo 10.
né? Ao insensato não convém a vida regalada. Tem que ter desgraça para ele, né? E se o escravo acaba sobressaindo sobre o príncipe, esse príncipe aí está com péssimo testemunho, e isso é complicado. Essa ordem aí não pode acontecer. Tem que manter a ética, o bom princípio e a ordem, é a ideia. Versículo 11: a descrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Essa descrição é aquela pessoa que nós estamos falando aqui, da questão de saber no momento certo falar, né, de ter o controle sobre as suas emoções, né, de realmente ser aquela pessoa branda, longânima, muitas vezes saber receber uma injúria, alguma coisa, e se comportar adequadamente, não responder de acordo com a injúria, mas sim com sabedoria. Isso é o que está colocando aqui e é o que vem sendo colocado praticamente em todo o livro de Provérbios, com muita abundância. Ok? Então, o homem discreto, claro, o homem é que homem e mulher, a pessoa, o ser. Como tem sido você, como tem sido eu, como tem sido todos nós diante desse grande desafio? Já temos a resposta. A maioria esmagadora ainda não tem alcançado isso, né? Mas o que se espera? Que não se perca esse alvo e que se valorize isso. Porque quando você não alcança, quando você não está lá e está tentando alcançar e você está no caminho, grande coisa é. Agora, o problema é quando a pessoa não alcançou e não está nem aí para alcançar, não quer, não valoriza. Aí isso é um problema gravíssimo. Então, é essa a reflexão que nós devemos fazer. A questão não é não ter alcançado. A questão maior não é não ter alcançado. A questão maior é se eu desejo alcançar. É se eu consigo olhar para trás e perceber que eu já andei um pouquinho mais e eu já não estou mais no lugar onde eu estava. Isso é a reflexão que nós devemos fazer constantemente. Ah, 12. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei. E assim também, eu poderia dizer, é a indignação do chefe, é a indignação do líder, não é isso? Do pai, da mãe, né? Etc. Então, evite que o teu líder, o teu chefe, o teu pai e a tua mãe brada como um leão, né? Brada como um leão. Não. Ela fica indignado a ponto de bradar. Evite isso, porque esse brado não vai ser bom para você. Esse brado não é bom para ninguém, nem para quem bradou. Ok? 13. O filho. Ah, é 13 mesmo, é. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contentações da esposa. Então, o filho insensato, né? Filho que não trabalha com sabedoria, que não segue a orientação do pai, que acha que sabe mais que o pai, que a mãe, não é isso? E aqui está na questão relacionado à esposa, é, no sentido do gotejar contínuo da questão das contendas que acontecem, né? Então, é um gotejar contínuo. A Bíblia fala ela fala constantemente do como isso é um veneno em um relacionamento familiar, né? As contendas constantes, o falar no ouvido, o continuar de enfatizar as questões negativas, de problemas diversos, externos, internos, e aquilo quando acontece com muita frequência, está dizendo aqui, isso é terrível, é como um gotejar contínuo na, na casa. Há outro texto que fala do gotejar na cabeça. Imagina você está em casa, você na tua casa, e tem uma goteira ali direto pingando na sua casa. Em outro texto fala até na cabeça, direto ali. Não para aquela goteira. É isso que a Bíblia fala
que são as contendas. Isso derruba, isso acaba, isso é veneno em todo e qualquer relacionamento. É o que a palavra de Deus nos ensina. Versículo 14. A casa e os bens vêm como a herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, algo natural, né? Uma casa, a herança vem dos pais. É algo natural. E também do Senhor, naturalmente, uma esposa prudente. Que poderíamos também, imagine que existem outros textos que falam também do esposo, né? Então você, minha irmã, meu irmão, não é para você responder aqui nossa devocional. É para você responder no seu coração, né? O texto está nos levando a uma reflexão aqui que a herança dos pais é algo natural para os filhos e que a esposa prudente também é uma herança do Senhor. Você, minha irmã, pode falar que você é uma herança do Senhor para o teu esposo como uma esposa prudente? Você, meu irmão, pode falar, o texto não está dizendo aqui, mas nós podemos aplicar isso também. Você, meu irmão, pode falar que você é uma herança do Senhor a nível de prudência para a tua esposa? O texto fala da esposa, mas é uma reflexão para todos nós, né? Nós temos essa herança, você se vê como essa herança? É aquilo que eu tenho falado, eu falei agora há pouco. No geral, quando nós olharmos a palavra de Deus, nós nos encontraremos, em grande parte, em xeque-mate. Nos encontraremos em oposição a essa palavra. E isso deve nos incomodar, isso deve nos entristecer. E isso deve nos levar, nos motivar a continuar caminhando, a pelo menos nos aproximar do alvo. Agora, o ruim é quando esses alvos já foram abandonados, como eu venho falando. O ruim é quando eu encontro uma enfermidade no meu corpo e, e eu não tenho interesse em cuidar dessa enfermidade. Aí que é desgraça. A enfermidade em si já é ruim. Quando eu não ligo para ela, quando eu valorizo ela e quando eu não trabalho para que ela seja curada, aí está a desgraça maior. Versículo 16. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Ok? Ah, você guarda, o que guarda os mandamentos, guarda a sua alma. Você é aquela pessoa que é uma alma guardada, né? Porque guarda os mandamentos? Ou você é uma alma solta, uma alma penada por não guardar os mandamentos? Fazendo um trocadilho aí, né? Porque diz aquela expressão, né? Alma penada, que ela fica por aí vagando. Solta. Alma penada é uma alma solta. E o texto está dizendo aqui que o que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Então, aquele que guarda a alma da morte. E a minha pergunta é: a sua alma é guardada pelos mandamentos ou a sua alma é solta, é uma alma penada, vamos dizer assim? Guardar a alma é no sentido de cuidar da vida, de regrar a vida com base nos mandamentos de Deus, nos mandamentos do Senhor. Versículo 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Poxa, que coisa interessante, hein? Emprestar a Deus, ou seja, em outras palavras, quem se compadece do pobre faz um investimento, né? No maior de todos os investimentos. Há muitas pessoas que são focadas, obcecadas em investimento, obcecadas em ganhar dinheiro. Elas adoram investir, mas elas não aprenderam que o maior investimento é o investimento no pobre. Mas o que elas estão muito interessadas em investir é no dinheiro, é em ter mais, é investir no carro, nos bens, em tudo isso que passa. E a maioria esmagadora ainda não compreendeu que o maior de todos os investimentos
é um investimento no ser humano. Muitas pessoas só aprendem isso quando passa pela depressão. Muitas pessoas só aprendem isso quando passam por crise de ansiedade aguda, né? Muitas pessoas só aprendem isso quando passam pelo vale da sombra da morte. Quando vê a morte de longe, batendo na porta, e o dinheiro não pode fazer nada. Aí elas começam a pensar um pouco sobre isso, né? Versículo 18. Castiga teu filho, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Só li algumas partes do versículo. A Bíblia fala, né, para a questão de você corrigir com vara. Olha como é que é importante ver o filme todo. Olha como é que é importante conhecer a Bíblia toda. Porque numa parte ela fala para corrigir com vara. Na outra parte, ela diz para não exceder. Ou seja, é para corrigir com vara, mas é com moderação. Então, se seguir a palavra, não vai dar ruim. Aí vem uma lei para diz para não bater em hipótese alguma. Aí é outro extremo. Não deixar de bater é problema, de corrigir, deixa ser proibido de usar a vara é problema. E usar a vara de maneira excessiva é problema. Então a Bíblia orienta para o equilíbrio, ok? Então você pode matar a pessoa se você exceder. E também você pode matar se você deixar muito frouxo. E o matar aí é o matar físico, mas também precisamos sempre pensar no matar emocional. 19. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Tá vendo? O homem de grande ira tende de sofrer o dano. Aqui nós vemos aqui o princípio didático da prisão. Porque a pessoa faz algo errado, né? E irado, então ele tem que sofrer o dano por aquilo para que ele não venha a repetir aquele negócio. E quem também está vendo ele fazer aquilo de errado, vai ver que ele pagou o preço. E isso é didático, ok? A prisão, ela tem o objetivo de ressocialização por meio da dor. A dor não é o objetivo final, né? A dor, ela é didática, porque a nossa sociedade, ela acaba perdendo esse senso. Hoje, prisão é vista só como vingança, como satisfação da família ofendida de ver o outro preso e pagando. Sim, a pessoa vai pagar, mas vai pagar com um objetivo. Normalmente, o objetivo da ressocialização é deixar de lado, só se para no pagamento. Isso é um problema sério. Não é sério, porque as pessoas só veem prisão como sentimento de vingança, satisfação. Tá vendo? Agora tá pagando por isso. Mas tá pagando para quê? Só para pagar? Não. Tem objetivo, ressocialização. Por isso, os presídios precisam ter normas, precisa ter um ambiente de pagamento de dor para que a pessoa não queira mais para lá, mas tem que ter o foco da ressocialização maior. Ok? Versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. É o capítulo 16:1, né? Está repetindo em outras palavras. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Ok? Versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida. Bom, se o temor do Senhor conduz à vida, e o contrário? Conduz para onde? Para a morte. No contexto do autor de Provérbios, a morte física. Num contexto geral, hoje, a morte física e a morte espiritual, que é a pior de todas as mortes. 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Meu irmão, a Bíblia diz que existe esse tipo de pessoa. De tão preguiçosa que é, até para levar comida ao boco tem preguiça. Impressionante. Aí a vida como ela é.
Existem pessoas assim. 25. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreenda ao sábio e crescerá em conhecimento. Ou seja, é aquela questão, mais uma vez, do padrão social, né? O escarnecedor, ele precisa ser ferido. Agora há pouco nós falamos ali em cima, no versículo 19, né? Que o homem de grande ira tem que sofrer o dano. Aqui, nesse versículo 25, nós temos praticamente o mesmo princípio. O escarnecedor tem que ser ferido, né? Para que o simples, as pessoas humildes, aprendam que o caminho do ato de escarnecer não é bom. Então, quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Aí depois fala, repreenda o sábio e crescerá em conhecimento. Quem crescerá em conhecimento? O sábio. Se você repreender o sábio, ele vai crescer em conhecimento. Porque o sábio, ele vai aceitar a repreensão. Ele tem interesse naquilo. Ele gosta de entender a verdade. E se a verdade vier por meio de uma repreensão, ele vai gostar, porque ele sabe que aquela repreensão o levará a caminhos mais excelentes. Agora, o outro não. O, o, mas como é que é a expressão aqui? O escarnecedor não. O escarnecedor não está interessado. Então, bate no escarnecedor, repreenda, para que ele não seja exemplo. E com relação ao sábio, se você o repreender, ele vai se tornar mais sábio e ele vai gostar de ser repreendido. Essa é a ideia aqui do texto, né? Ele crescerá em conhecimento, porque ele vai estar aberto a ser repreendido, a entender algo que ele não está entendendo. 26. O que maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Então, os filhos que não tratam adequadamente seus pais é uma vergonha que manda embora. Como assim mandar embora? Existem várias maneiras de mandar embora. Uma delas é o asilo, né? A pessoa tem condição de cuidar, tem condição de dar carinho, de dar amor, mas prefere pagar alguém para cuidar, para dar amor. Porque assim como as crianças, é, as pessoas não querem só as suas necessidades físicas satisfeitas. Elas necessitam que as suas necessidades emocionais também sejam satisfeitas. Todo ser humano tem necessidade de carinho, de afeto, todos nós temos. E aí quando eu pago e médico, quando alguém paga médico, quando alguém paga asilo, comida, roupa para os seus pais, está dando para elas a necessidade física. Mas ela não tem só necessidade física, ela tem necessidade emocional. E isso precisa ser sempre considerado. 28. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca do perverso devora a iniquidade. É? Mais uma vez, testemunha falsa, já citamos isso lá no versículo 9 e outros versículos. É? Belial aqui é o inútil, que depois passou a ser também relacionado a demônios, né? A demônios. Então, no sentido lá original, é inútil. E depois passou a ter uma condição de demônio relacionado a pessoas influenciadas por principados e potestades. Entendeu? Então, esse é o filho de Belial, né? É a testemunha de Belial, testemunha inútil, testemunha que tá sendo usada por principado e potestade, escarnecendo da justiça, né? E a boca do perverso devora a iniquidade. Então, que nós não sejamos nunca isso, que essa realidade seja afastada de nós e que possamos lutarmos para que essa realidade esteja
longe da sociedade, não cresça na sociedade e muito menos no ciclo eclesiástico. Encerramos aqui com o versículo 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Está tudo preparado. Está tudo organizado no mundo espiritual. Existe juízo para este mundo e existe o juízo para o juízo final. Está tudo prontinho. Está tudo sob controle. Cada um vai receber de acordo com as suas obras. Né? Lembrando que há obras ruins que serão tiradas por meio da graça e do perdão do Senhor Jesus Cristo. E há outras obras ruins que, por não terem o advogado Jesus Cristo, não terão perdão, chegarão no juízo eterno, sem o perdão, e pagarão um alto preço. Que possamos pregar esse evangelho, nos esforçarmos para que cada vez mais menos pessoas sofram esse dano e para que em nossa sociedade todas essas desgraças relacionadas no texto, a nível social, a nível familiar, a nível individual, possam serem combatidas e crescerem menos em nosso ambiente, em nossa vida, em nosso estado, em nosso país. Aqui, pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.